nossos amigos que a partir de agora estão aqui na Rádio Folha FM, na nossa sala de entrevistas. Boa tarde para você, Patrícia Breda, tudo bom? Tudo em paz, doutor, boa tarde. Como é que foi o fim de semana para você? Tudo bom? Foi ótimo. Maravilha, mano. Patrícia está mais perto do que nunca a chegada aqui na capital pernambucana do aplicativo Uber, uma empresa que oferece transporte em alternativa aos táxis. O que significa Uber? Muita gente pergunta. Através dele você pode chamar um carro particular com o mesmo conceito que um táxi. É verdade? Não sei. Taxistas não estão gostando da ideia. Objeto de polêmica no sul e sudeste do país. Você é contra ou a favor do aplicativo Uber? Para falar com a gente sobre o tema, estamos recebendo aqui pessoas que têm a palavra balizada. O Carlos Nunes, presidente da União dos Taxistas de Pernambuco. Voz MC, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar aqui nesse debate, nessa sala com os senhores. Muito obrigado. Me parece que você não vê com muita simpatia, não, detesta essa palavra Uber, né? A questão não... Não sei se isso é uma sigla, né? Deve ser uma sigla, né? Muito bom. Fazendo pesquisa, a Uber significa uma gíria, né? Que significa opa, chegou? Opa, chegou. É algo assim. Isso. Maravilha, né? É algo assim. O Cedric Aires, que é presidente do Instituto Liberal Pernambucano e mestrando em Filosofia Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Me parece que você acha uma luzinha no fim do poço, né? É bom pra gente aqui no Recife? Boa tarde, Jota. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos demais. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não estou aqui para defender o Uber, certo? Eu não estou aqui para defender nenhuma empresa específica. Eu estou aqui para defender uma tecnologia e um modelo de negócio. E só estou aqui para defendê-los porque eu acredito que é muito beneficente à população em geral. Especialmente os trabalhadores e os clientes desse tipo de serviço. Seria uma tendência de mercado, né? Isso. Pode ser. Mas olha, deixa eu cumprimentar também a nossa vereadora Isabela de Roldão, uma das primeiras a levar a pauta para a Câmara Municipal. Primeiro eu quero cumprimentá-la, mandar um abraço para o seu pai, que eu tenho o mais profundo respeito por ele, tá bom? Nós fomos colegas lá na Câmara Municipal. Muito obrigado por ter vindo. Qual é a sua opinião? Pelo que eu ouvi, o que eu já li, ouvi falando, você ainda está naquela de esperar que a coisa comece a esquentar para saber qual o posicionamento que vai tomar. Existe algum projeto de lei já tentando acabar com a festa da Uber, não? Inicialmente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia, Jota. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. Na verdade, nós já apresentamos um projeto de lei. Já? A gente entende até que Recife foi a primeira cidade do país que se antecipou antes mesmo que o serviço chegasse. A gente apresentou o projeto. E apesar de muitas críticas e muitos elogios, o projeto foi de proibição. E eu colocava o seguinte: eu estou há 2 anos e 8 meses como vereadora da cidade do Recife, promovi muitas audiências públicas, reuniões públicas, e dificilmente a gente consegue atingir o público que a gente atingiu com a proibição desse projeto. Sim. A gente fez a opção efetiva de entrar com a proibição, causar essa discussão, fortalecer ao mesmo tempo que a gente enxerga que existe a necessidade de fortalecimento da classe dos taxistas, porque entra um serviço que existe um aplicativo onde, em tese, é só elogios, né? Mas aí a gente entra em detrimento a um serviço já estabelecido, a quantos pais e mães de famílias que vivem dessa questão do táxi, e o serviço do aplicativo chega e parece meio que desmobiliza. Então o objetivo da gente na entrada é exatamente trazer essa discussão, evidenciar a problemática do Uber, né? Algumas capitais do Brasil se movimentaram até fora do país, né? A gente tem exemplos na Espanha, na Alemanha, alguns países houve uma repercussão positiva e outras negativas. E a gente quis efetivamente trazer essa discussão. Acho que é importante você estar puxando esse debate hoje. A gente já teve muitos debates nas redes sociais. A gente está agendando agora para início de setembro uma reunião pública para unir os setores, para discutir em cima do tema, escutar prós e contras,
e fazer uma análise mais eficiente. É uma pena porque a Prefeitura do Recife se absteve dessa discussão. Houveram algumas provocações já, a Secretaria de Mobilidade. Infelizmente, eles não têm posicionamento, dizem que o serviço ainda não existe em Recife, por isso se abstém da discussão. E a gente entende que existe aí uma gama de serviços, no caso de prestadores de serviço, que são os taxistas, de clientes, de passageiros, que ficam desabastecidos de informações mais concisas, mais consistentes, para a gente evoluir e desenvolver um serviço cada vez melhor. No Rio de Janeiro, o prefeito resolveu, né, com um projeto de lei do Executivo, agora é lei, e já anunciou a punição, como é que se diz? A apreensão de veículos de particulares que estejam fazendo esse tipo de transporte alternativo, pelo menos foi o que eu li na imprensa. Bom, os nossos contatos por telefone, todos os canais de comunicação do programa já estão em evidência. Você pode ligar para o estúdio 3224-5153. Você vai fazer a pergunta, não é? Aquela que eu fiz no início do programa. Você é contra ou a favor do aplicativo Uber? Até onde você entende ou compreende, tá? Dê sua opinião. Você pode também enviar a sua mensagem através do WhatsApp do programa, no telefone 996005476. 996005476. Você também pode acompanhar o programa através do nosso blog. Basta você acessar o www.jferreira.com.br e clicar na minha cara lá que você escuta em tempo real o programa. E pode também enviar as suas perguntas que aqui a gente repassa para os nossos convidados, tá bom? Deixa eu conversar com o nosso Carlos Nunes. Como é que os taxistas, você que é presidente da União dos Taxistas de Pernambuco, é uma instituição forte que congrega muitos profissionais taxistas. Como é que os seus colegas têm encarado essa problemática toda? Meu caro Jota, é o seguinte, nós não somos contra a modernidade, tá certo? Nós somos contra a forma que ele está chegando dentro do nosso país, da forma que ele chegou dentro do país e a maneira que ele vem aqui. Ou seja, há um parecer da OAB em São Paulo, do Maurício Januizzi, né, o presidente da Comissão de Direito Viário da OAB em São Paulo, onde diz que o serviço Uber é ilegal. Ou seja, a OAB é a segunda instituição de maior credibilidade no país, né? E aqui numa audiência que nós provocamos também na OAB, no dia 16 de julho, em Jaboatão dos Guararapes, há o posicionamento também do presidente de mobilidade urbana, o Cristiano Carrilho. Também o posicionamento dele foi contrário, né, a essa questão da Uber. Existem duas leis, né, uma lei federal, são duas leis federais e uma lei que reconhece a categoria de taxistas, tá? Onde nós temos vários, nos apresentamos de várias formas, onde o Estado e os municípios dá a liberação para que a gente possa trabalhar. E a Uber não, a Uber ela chega, né, atropelando todo esse processo, desrespeitando, não há um cadastro dos motoristas, então qualquer pessoa pode se cadastrar a esse aplicativo, tá? E aí a gente pergunta, por que esse aplicativo ele chega, né, e não tem uma solidificação dentro do nosso país? Há uma evasão de divisas, porque é um serviço de carona remunerada. Carona, ela é carona. O princípio da carona seria de gratuita ou fosse na questão de amizade. Quando se fala em mobilidade urbana, como é uma mobilidade urbana, se eu vou acrescer mais carros dentro da cidade, não é? E se eu já tenho uma quantidade de táxis, mobilidade urbana é o que está se fazendo, corredores para ônibus, corredores onde os táxis podem passar, seria metrôs, um gerenciamento melhor da questão da mobilidade, seria os metrôs, o transporte coletivo, né? Mas o transporte coletivo individual de passageiro, ele está restrito apenas para táxi,
porque nós temos um preço fixado em cima do taxímetros. Esses carros, ele não tem taxímetros, tá? Esse aplicativo, ele chega de uma maneira aonde ele vem de São Francisco para cá, né? E simplesmente invade. Como invade o nosso país, né? Da forma que chegaram na Copa do Mundo e não deixa nenhum benefício aqui. Todas as divisas são tiradas daqui e levadas para fora. O senhor imagina uma corrida de R$100, tá? 80 fica para o motorista Uber e 20 é para a empresa, porque já é descontado em cartão de crédito. Já não caracteriza mais não caracteriza mais a carona solidária, né? E a mobilidade seria: se eu moro num prédio, se eu moro num prédio, ela mora num prédio e nós vamos trabalhar e ele mora num prédio, no mesmo prédio que nós moramos, ou vizinhos, o meu carro sairia, levaria o senhor, ela e ele. Aí faríamos um rodízio, tiraríamos 3 carros de circulação e apenas um faria esse percurso. E seria de forma gratuita, porque estaríamos fazendo rodízio durante a semana. Então você estaria diminuindo a quantidade de carros dentro da cidade. Mas isso não. Esse aplicativo, ele recebe uma chamada, tá? O senhor solicita um carro, ele recebe a chamada, ele já vem programado o percurso que ele vai fazer, o senhor já foi debitado, já não se caracteriza mais carona, mas sim um serviço individual de transporte de passageiro. E isso, até a agência reguladora, ela também entende que é ilegal. A ANTT também ela entende que isso é ilegal. Então, a documentação que é exigida, de acordo com os dados que eu consegui capturar na internet, pro aplicativo, pro Uber, o motorista não precisa ter licença da prefeitura para atuar. O motorista se cadastra no aplicativo e encaminha ao Uber alguns documentos, como CNH e certidão de antecedentes criminais. Então, até aí o sujeito está sabendo que o camarada tem uma certa idoneidade. O táxi não, o serviço de táxi, isso lá em São Paulo. Aqui também. Não, estou falando aqui o que eu estou lendo aqui. Precisa ter a licença da prefeitura. Também em São Paulo é exigido quando o táxi, um cadastro que vale por 5 anos e custa R$415. Mesmo sendo ilegal, é comum o aluguel. Em São Paulo, entre 150 a R$200 por dia, ou a venda de licença no Rio pode custar 180, em São Paulo 150 mil, que é uma coisa ilegal, a pessoa ter licença para trabalhar com táxi ou ter uma placa, coisa e tal, lá, coisa que não pode, pelo menos é ilegal sob todos os pontos de vista, mas essa ilegalidade existe em São Paulo, ela já foi institucionalizada. Agora diz que lá em Nova York, parece que não me falha a memória, lá em Nova York, os táxis amarelos já estão sumindo do mercado porque os carros particulares estão assumindo esse papel. Não sei se você tomou conhecimento disso, Cedric. Jota, eu gostaria de falar primeiramente que a grande vantagem da democracia é que as leis, elas mudam. Elas mudam buscando se adaptar à população, à vontade da população. Aqui em Recife, mais de 90% da população aprova o uso do Uber e de aplicativos semelhantes. Já foi feita uma pesquisa nisso? Isso, já foi feita a pesquisa pela época, né, e apenas 3,5% recusam o Uber, né? Temos aqui a honra de ter a Isabela de Rodão, que é uma vereadora cujo ofício consiste justamente em modificar as leis, né, seja criando leis novas ou removendo leis inadequadas ao povo. Então, eu acho que o debate deve se pautar não em saber o que é que a lei está escrito na lei, né? E para isso basta uma pessoa ir na internet e ler. Acho que nós temos que pautar o debate em saber se essas leis elas atendem de maneira melhor aos clientes e aos trabalhadores, né? Eu perguntaria o seguinte, uma modificação de uma lei, onde você tem, de um aplicativo que queira modificar uma lei, onde você tem 700 mil trabalhadores taxistas no Brasil, onde a lei ela foi instituída agora em 2011, tá? Trabalhadores diretos e indiretamente, chegamos a quase 2 milhões de trabalhadores, não é cabível que um aplicativo ele venha mudar uma lei. O direito de escolha todas as pessoas têm. Eu tenho o direito de me drogar, mas o traficante ele não tem o direito de me vender a droga. Eu acho importante a gente fazer uma distinção entre motoristas de táxi e detentores de licença, né? Nem todo motorista de táxi é um detentor de licença. Então, dentre os motoristas de táxi, eles podem continuar trabalhando como motorista sem ter que se adequar
a regulamentação vigente atual. E, havendo essa mudança, você facilita a entrada de mercado de novos taxistas e a adaptação dos taxistas que já existem aos novos modelos que melhor atendem a população. Olha, A veja lei bem, seria para ser cumprida ou seria para se burlar a lei? Bom, cada um tem Estou sua falando opinião de algo- formada a respeito desse Estou assunto. falando de Vou começar lei. com a vereadora agora. Veja bem, o taxista, ou melhor, o veículo Uber, ou melhor, o veículo particular, ele não tem isenção de impostos e paga ISS, não é, como microempreendedor ou simples. A cada nota fiscal é emitida, que eles emitem uma nota fiscal, não é isso? Já tem uma maquininha, sei lá. O taxista tem isenção veja bem, do IOF e IPI na compra de um veículo zero. No Rio e São Paulo também podem pedir isenção do ICMS e não pagam IPVA. Cooperativas e associações de táxi de São Paulo e taxistas autônomos do Rio são isentos do ISS. Eu estou falando isso porque eu desconheço como é o processo aqui no Recife. Mas a gente sabe que a pessoa compra um táxi, tem um desconto de IPI, aquele negócio todo. E o cara que tem um carro particular, ele paga todos os direitos, todos os impostos, não é? Há essa diferença. A questão de preços também. Eu estou falando com a vereadora Isabela do Rodão. Pelo que eu estava lendo, existem 2 tipos de serviço Uber, não é? Uber Black, esse é o mais caro, não é? E o Uber X, que seria o mais barato, não é? Não sei como é que vai ser aqui, porque também não chegou, nem sei se já está ocorrendo por debaixo dos panos. Eu queria a opinião da vereadora. Isso vai ser o complicador? Qual é o direito que uma pessoa tem, que tem o seu carro particular, de fazer um serviço e ser remunerado por aquela carona ou por transportar alguém? Existe alguma lei que proíba? Na verdade, Jota, o entendimento é o seguinte: qualquer serviço ele precisa ser regulamentado. Né? A gente não pode simplesmente inventar aqui uma história e não haver regulamentação em detrimento à sua atuação regulamentada devidamente para a atuação do serviço. A questão do aplicativo, eu achei muito interessante quando a gente apresentou o projeto. Uma das críticas que nos chegava nas páginas, nas redes, nos telefonemas, nos WhatsApp da vida, eu digo, foram muitas críticas e eu achei muito bom. Eu volto a repetir. Crítica é muito bem-vinda quando ela é feita com respeito, né? A gente tem que ter respeito, manter o respeito, fazer a crítica para a gente, então, compreender ou dar a oportunidade da gente apresentar uma contraproposta ou absorver aquela crítica e crescer com ela. E uma das coisas que era trazida nessas críticas era exatamente o serviço que é prestado pelo Uber, que é um serviço excelente. Quem é usuário do serviço em São Paulo são motoristas que se vestem de paletó, carros muito bons, o motorista desce do carro, abre a porta, dentro do carro tem jornal, tem água, e enfim. E aí eu trazia, então, a reflexão, por isso que é interessante os debates que a gente amplia. Por que a gente não pensa em discutir isso com a classe dos taxistas? Como é que a gente viabilizaria a melhora do serviço? Sem que precisasse efetivamente haver uma deturpação disso, é meio que havendo uma exclusão. Parece que a chegada do Uber, ele chega exatamente para todo mundo dizer assim, a gente vai se livrar agora dos táxis. E como é que ficam os táxis? Quando a gente começou essa discussão sobre a questão do táxi aqui em Recife, no estado de Pernambuco, e Carlos aí junto com todo o grupo que tomou iniciativa, inclusive da criação da fundação da União dos Taxistas, tudo se deu quando eu tomei conhecimento, para você ter ideia da gravidade da qual os nossos profissionais taxistas vivem na cidade do Recife. Um táxi de Caruaru que venha trazendo um paciente de Caruaru para fazer um tratamento em Recife. Se a CTTU vê este carro com um passageiro dentro, este carro é obrigado a parar. O carro é apreendido. O valor da multa, Carlos, R$ 2.800. 824. O motorista do táxi tem que pagar uma multa de aproximadamente R$ 2.800. O passageiro é mandado descer e o carro é apreendido. É um absurdo. Veja né? o nível de exigência que se tem com o taxista. Aí chega o aplicativo, ótimo, o aplicativo é ótimo, o serviço é muito bom. Não sofre nenhum tipo desse constrangimento. Vai sofrer. O taxista, o taxista não. Um motorista que use o aplicativo Uber
que seja de Caruaru, ele vai vir para Recife, faz o serviço, volta, ele por acaso vai ser parado, vai ter o carro apreendido, vai passar pelo constrangimento, como muitas vezes a gente escuta motorista de táxi dizer que não pode ir no aeroporto pegar a família que chegou de viagem, é proibido. Ali no aeroporto a gente sabe que tem aqueles táxis especiais, que é uma cooperativa, né? É uma cooperativa. Os táxis são novos, são carros modernos, alguns até equipados para atender ao cliente, coisa e tal, e lá vai. Isso é diferente dos táxis comuns. E essa polêmica já existe há bastante tempo. Muito. Né? E a gente traz isso para a discussão para a gente entender que existe uma exigência muito grande com os taxistas. E não existe um reconhecimento. E aqui a gente não está dizendo que é ruim, isso é bom. Não é isso. A gente está aqui tentando ampliar essa discussão para fortalecer uma classe já estabelecida, não só na cidade do Recife, como no mundo todo, mas não trazer... Por que a gente não junta a tecnologia aí ao serviço do táxi? Por que a gente não amplia esse debate para que o usuário diga assim, era bom que o táxi melhorasse nisso, e a gente pudesse ampliar essa discussão e houvesse uma passo. Alguém perde com isso? Ninguém perde com isso. Perde, Carlos? Perde, Cédric? Não perde. A gente amplia a discussão e consegue avançar. São 4h22, nós vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e você já pode ligar, pode enviar a sua mensagem, dê sua opinião. O que você acha? Você acha que os táxis poderiam melhorar o serviço que é prestado à população? Está faltando o quê? Seria uma afronta chegar a esse tipo de serviço, ou se estabelecer esse tipo de serviço aqui no Recife? Vai dar muito o que falar, daqui a pouco a gente volta, até já. Agora são 4h24, nós estamos aqui falando do que eu particularmente considero isso um absurdo e é objeto de um debate aqui no programa, esse tipo de lei que existe da prefeitura da prefeitura do Recife, não agora, é isso? Desculpa, pode falar, Patrícia. Mas aí essas leis, elas aparecem como? Elas não vêm do nada. Alguém reivindicou, foi para atender alguma classe, talvez dos próprios taxistas. Aí eu acho um absurdo. Inclusive, eu já peguei um táxi uma vez para ir de Recife a Olinda, ele não queria me levar. Eu digo, não, senhor, pelo amor de Deus. Primeiro... Não, mas porque se me pegar 78, eu digo, mas o senhor tá me indo me levar, eu tô indo para um endereço em Olinda. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou de ônibus? Exato. Se eu estou precisando do caminho, né? então veja, essas leis elas são criadas para atender a demanda de alguma categoria. Então, no caso dos próprios taxistas. Então é preciso, e é por causa disso, eu acho que seria assim. Eu não sei, Cedric, se é por causa desses absurdos que teria surgido esse serviço, esse aplicativo Uber, não? Justamente, Jota, esse tipo de tecnologia, qual a grande vantagem dela? Ela tem uma grande sensibilidade a atender às demandas das pessoas, certo? Na medida que as pessoas discordam das práticas que a empresa está fazendo, ou dos próprios motoristas, elas vão avisando, acionando, ela tem um feedback instantâneo, certo? Já para que se faça alguma alteração no sistema político, é uma grande burocracia, grandes custos, batalhas judiciais e todas essas coisas. Por isso que o Uber, ele sempre, assim, não o Uber, mas todas essas tecnologias como o WhatsApp, Telegram, Airbnb, né, que não só ao mercado de transporte individualizado, mas vários mercados semelhantes, eles sempre atendem melhor a demanda dos clientes. Acompanha a velocidade, eu acho que eu considero isso uma coisa, o que a vereadora acabou de falar, eu confesso a vocês que eu desconhecia. Quer dizer, a pessoa vem de qualquer cidade do interior, é obrigado a parar na divisa, descer os passageiros e de lá retorna pelo amor de Deus, se entrar vai ter que pagar, quer dizer... É muito delicado, Jota. Nós, inclusive, já tivemos reunião com a Secretaria de Mobilidade, tentamos, junto à CTTU, estabelecer... Porque o que é que existe? Existe uma legislação municipal que proíbe que táxi de Olinda venha fazer praça em Recife, né? Porque Recife é Recife, Olinda é Olinda, cada um faz praça na sua cidade. Mas a questão grave é a seguinte, como é que a gente faz a leitura, por exemplo, como a Patrícia colocou aí, eu peguei um táxi em Recife e quero ir para o endereço em Olinda. O motorista de Recife diz, olha, senhora, desculpa, eu não vou poder levar a senhora até o ponto, eu posso deixar a senhora na divisa da cidade, porque a partir de lá, se a polícia me parar, eu vou ser multado, o carro apreendido. Veja, a gente tentou, junto à Secretaria de Mobilidade, discutir alternativas que comprovassem que, por exemplo, o táxi que vem de Caruaru, com um advogado para fazer uma audiência na Justiça Federal aqui, na Avenida Recife, como é que a gente faz para provar que este carro veio trazendo este cidadão, vai aguardar ele e vai voltar com ele para Caruaru?
Então a gente tinha que estabelecer, e a gente iniciou essa discussão, foi uma roda grande, passamos algumas horas junto à Secretaria de Mobilidade, com a CTTU presente. Infelizmente, Carlos sabe disso, a gente não conseguiu avançar. Os motoristas de táxi, tanto os de Recife quanto os de outros municípios, continuam passando constrangimento. Você imagina aqui o Porto, para um navio, o cara pega um táxi e diz assim: eu tenho 3 horas em Recife, eu quero dar uma volta em Olinda, eu quero ir no Cabo e quero voltar. Um táxi de Recife não pode fazer isso. Porque ele não pode sair da divisa para Olinda, ele não pode entrar no Cabo. E a exigência de Recife é tão grande que começou a constranger os outros municípios. Então, os outros municípios começaram a se armar nessa discussão e dizer assim, também carro de Recife aqui não entra. Sabe? O negócio é sério. Uma coisa muito delicada. Mas eu coloco isso como exemplo para que a gente compreenda o universo de exigência que é feito ao taxista. É por isso que eu tô achando que esse aplicativo... Isso é mesmo que empurrar bebo na ladeira para esse aplicativo Uber, né? O cara tem liberdade de ir para onde ele quer. Para onde quer. E vai ser regulamentado como? Quem vai cobrar? Aí o Cédric coloca aqui a questão das mensagens. Por exemplo, peguei um motorista pelo aplicativo Uber, o serviço... O cara foi grosseiro, o cara me enrolou, o cara não sei o quê. Aí, automaticamente, tem lá dentro do aplicativo, eu suponho que seja isso, eu nunca usei o aplicativo Uber, e você informa, então. E por que a gente não junta nosso grande grupo de TI para, junto aos taxistas de Recife, já que a gente está em Recife, quiçá do estado de Pernambuco, desenvolver aplicativos para que, caso eu pegue um táxi aqui em Recife, que o cara me desrespeite, pegue o caminho mais longo, faça isso ou aquilo outro, eu posso informar por esse aplicativo e viabilizar. Por que eu não reúno... Só concluindo, desculpe demorar. Por que eu não reúno os taxistas do meu estado, da minha cidade, para discutir com eles qual a melhor forma da gente melhorar o serviço do táxi? É o táxi que não está bom? É o carro que está? É o jornal? Por que a gente não conversa com a Folha de Pernambuco para que a Folha faça uma parceria com os taxistas de Recife para distribuir jornal para os taxistas? E dentro dos carros está lá o jornal, a Folha de Pernambuco, por exemplo, e o passageiro poder ter acesso ao jornal e fazer a leitura. Então, é uma série de questões que a gente pode desenvolver, pode melhorar um serviço que já existe, está estabelecido. Não em detrimento a ele, a gente desagregar toda uma classe que já está estabelecida, que sobrevive daquilo. Se a exigência é melhorar o serviço, se a exigência é melhorar a fiscalização, vamos pensar em aplicativos que facilitem isso, né? Enfim, eu acho que fica isso aqui, por isso que eu digo, os debates são ricos, e fica isso aqui para a gente pensar junto, para a gente discutir e ampliar. Eu acho que o que a gente precisa é, primeiramente, olhar por essa classe de taxista que efetivamente está assustada, porque para eles só chega cobrança. Para os taxistas só chega cobrança, constrangimento. É difícil chegar a sugestão de melhoria, né? Em detrimento a uma tecnologia que é boa, que é positiva, porque a gente não pode perder de foco que o nosso principal objetivo aqui é o usuário. E eu tenho certeza que a preocupação dos taxistas ou dos motoristas, de uma forma geral, é o usuário. A gente tem que pensar na pessoa que usa do meu serviço. Então, fica isso aqui para a gente ampliar essa discussão. Não, com certeza. Taxistas são verdadeiros heróis. Eles trabalham muitas horas, né? Muitas vezes não são donos do próprio veículo, não são donos do próprio alvará. Já começam o dia no prejuízo. Né, trabalham às vezes de madrugada em situações perigosas, pegando completos estranhos na rua e tudo mais. O que eu gostaria de dizer é que antes de ser um taxista, ele é um motorista. E ele pode ser um motorista, seja no modelo de táxi, seja no modelo de Uber, seja em outros modelos. Ou seja, o que a gente tem que oferecer é a escolha para o trabalhador e para os clientes se adequar aquela plataforma de uso, aquela plataforma de normas que melhor atenda a ele, que melhor dê segurança a ele, que melhor dê rentabilidade a ele. E não proibi-las e impor um modelo único. Bom, e aí, o que é que você me diz? Eu digo o seguinte, a questão do usuário de dizer que o Uber traz carros novos, né, traz carro mais confortável, nós também trazemos carro mais confortável. Isso aqui é um carro em São Paulo, uma Mercedes 2015, né, carro devidamente emplacado, né, com alvará. A questão do Uber, para mim, é a clandestinidade, ele é clandestino. Se ele não está dentro da lei, ele está fazendo transporte irregular, de forma clandestina. Tá? A Uber, ela está desenvolvendo o carro inteligente, carro sem motorista. Depois a gente vai ter a briga dos motoristas Uber. Isso. Exatamente. Depois nós vamos ter a briga dos motoristas Uber brigando pela questão, a questão trabalhista. Né? Porque eles vão ficar também futuramente desempregados. Porque esses 20% que hoje é cobrado do motorista, no futuro será
virar 100% direto para Uber. Então, é um carro inteligente, sem motorista. Inclusive, a presidente Dilma Rousseff, né, ela participou de um almoço a convite da Uber no Google, né? Hoje a empresa está valendo 51 bilhões de dólares, né? Uma empresa que não é física, é uma plataforma, como o companheiro acabou de dizer. E o companheiro, o que eu fico mais incrível ainda é porque ele não é funcionário da Uber, né? Então já está nessa defesa. Quando se fala que tem 90% de aceitação do Uber, como eu posso aceitar algo que eu ainda não experimentei? Eu não consigo entender essa análise que foi feita, essa pesquisa. Se eu não experimentei o serviço, como eu posso ser a favor? É a mesma coisa que dizer, eu como coalhada, adoro coalhada, não gosto de coalhada porque eu nunca comi. Porque as pessoas já conhecem. Não conhecem. Já conhecem o modelo. Aqui não tem. Aqui, as pessoas já usam WhatsApp. Aqui as em pessoas já usam. Meu querido. As pessoas já usam WhatsApp. As pessoas já usam. Nós estamos discutindo questão da lei, questão da regulamentação do transporte, tá certo? Nós andamos à margem da lei, não à marginal da lei. Tá certo? Então não adianta vir dizer, aplicativo nós temos, a 99 Táxi. Estou fazendo uma propaganda de graça aqui. Tem uma Easy Táxi, é outra propaganda de graça. Mas nós somos a favor da tecnologia, sim. Somos a favor da tecnologia, mas que venha trazer o benefício para a categoria, não acabar com a categoria. Acabei de dizer ao senhor que nós somos quase 2 milhões diretos e indiretos. Só taxista no Brasil, nós somos 700 mil taxistas no Brasil. Isso com taxímetro, fora as cidades que não precisam usar o taxímetro, que são abaixo de 50 mil habitantes, não é preciso o uso do taxímetro. Então, esse número pode ser muito maior ainda. Aí eu lhe pergunto, nós taxistas trabalhamos anos a anos com os nossos consumidores, tá? Muitas vezes ele não tem a verba para fazer o pagamento e me conhece e diz, Carlos, eu posso viajar no teu carro e quando eu receber eu pagar? Pode, a gente faz um valezinho, a gente não vai perder esse cliente. É o que acontece muitas vezes no Recife, tá? Porque muitas vezes a pessoa não tem, o usuário lá não tem o dinheiro e faz na amizade, tá? E aí ele vem a Recife e volta no carro, e o Uber, ele não vai fazer isso. Esta plataforma, ela não tem a questão humana, é uma questão simplesmente tecnológica. E essa tecnologia, a tecnologia ela é boa, mas ela também é ruim, tá? Eu sou ex-bancário. A automação no banco, em 1994, o Banco Itaú ele tinha 120 mil funcionários. Em 2000, hoje eu digo a você, nós não chegamos a 15 mil a nível de Brasil. Isso foi a automação. E a automação e essa violência, essa forma predatória que a Uber chega aqui no Brasil. Ora, por que a Uber ela foi expulsa dessa quantidade toda de países, meu amigo? Por quê? Eu vou citar para vocês os países que ela já esteve e já foi expulso, tá? Recentemente, eu vou pegar aqui que está aqui. Enquanto você descobre, tá deixa eu só aqui passar algumas Alemanha, Holanda, Espanha, França, Portugal, Tailândia, Coreia do Sul, Índia, Suíça, China, Japão e Itália. Foi? Que é isso? Foi banido? Foi banido. Então deixa eu ver banido. Foi banido. E certamente também vai ser banido do Brasil. Certamente. Deixa eu ver aqui a opinião das pessoas que estão mandando pelo WhatsApp aqui. Eita danado. Vai, fala aí, Cedric, vai. Bem, primeiramente gostaria de dizer que temos muitos taxistas, muitos motoristas que são taxistas, porque os motoristas não podem ser outra coisa senão taxistas. Se você permitisse que eles recorressem a outras empresas para prestar seus serviços, talvez tivéssemos menos taxistas ou fosse mais atraente para os taxistas. Aliás, essa briga toda está muito parecida com aquela época das Kombi, lotação, aquele negócio todo, você lembra? Exato. Eu coloquei isso como exemplo. Eu digo, por que houve o interesse de enfrentar a Kombi? A Kombi servia a quem? E brigou com quem? Porque a Kombi tirava o passageiro de quem? Qual era a grande empresa que foi abalada com as Kombis? E a Kombi servia a quem? A população de uma forma geral. De baixa renda, sobretudo do quais os ônibus não faziam os pequenos percursos que a Kombi fazia. Tudo bem que era o terror pro trânsito, né? A gente lembra disso. Mas eu pergunto, será que foi só pelo trânsito?
que houve a proibição da Kombi? Foi pela falta de segurança? Foi de repente porque a gente não tinha aplicativo para fiscalizar essas Kombis? Agora hoje, tudo bem que a gente está tratando de transporte público, né, para um transporte individual, privado. Mas eu coloquei, Jota, uma das discussões que a gente teve, inclusive na equipe, foi exatamente fazendo esses dois comparativos. Por que se enfrentou as Kombis? E por que não está se enfrentando o poder público? Veja, não é enfrentar no sentido de proibir. Por que o poder público tem se afastado da discussão? Por que não amplia essa discussão? Por que a prefeitura não assume essa discussão? Para fazer audiências públicas, para fazer debates, chama os taxistas, chama os TIs, chama os usuários que estão a favor, que estão contra. Por que não amplia isso para a gente fazer um plebiscito informal? Eu boto até plebiscito aspiado, né? Para que a gente pudesse fazer essa discussão, enfim, essa evolução, pelo menos dessa problemática que está posta. Não chegou na nossa cidade ainda, mas já está posta no mundo todo. Pois é. Exatamente. Olha, o Diego Sintra, mandando pela página da fanpage, Jota, não é possível que a vereadora não perceba. Eita, esse negócio de WhatsApp. Não é possível que a vereadora não perceba o quanto está sendo contraditória com as suas palavras. Se o taxista de outra cidade sofre constrangimento, entre aspas, por excesso de regulação, a solução não seria um abrandamento dessa regulação para todos, ao invés de exigir que essa regulação excessiva se aplique a todos? Severina Gomes, esse aí que mandou foi o Diego Sintra. E agora nós temos também a Severina Gomes, também pela fanpage, através do nosso blog. Eu sou contra os profissionais, só os profissionais, eu sou contra, provavelmente contra a Uber, não é? Só os profissionais sabem para o porquê tudo tem que ter regra geral. Eles estão certos de ficarem revoltados, ficar no lugar deles a luta diária. Uber fora. Bom, a gente está ouvindo aqui duas opiniões. Parabéns para ela. A respeito Mas eu desse queria assunto, poder, né? Jota, só esclarecer para o Diego que, na verdade, a lei exige a questão da municipalidade, ou seja, é para evitar que os táxis de outros municípios façam praça, eu volto a repetir, façam praça na cidade do Recife. Fazer praça é você tirar um carro de Olinda e ficar parado aqui em frente à Rádio Folha, fazendo ponto aqui para pegar passageiro e rodar dentro da cidade do Recife. Mas o que eu estou colocando da delicadeza, é onde a gente precisa analisar, eu acho que Cédric foi muito feliz no início da fala dele, quando a gente entende que a legislação ela não é estática, ela não está ali posta e é aquilo ali, ponto final. É uma legislação que precisa ser discutida, precisa ser remodelada e acomodada com as necessidades do tempo. O que eu estou colocando aqui de forma muito clara é o constrangimento que o taxista sofre. E não é só o taxista enquanto profissional, é você enquanto passageiro, enquanto usuário, de um sistema que existe, de uma legislação que existe para proteger as praças, ou seja, os municípios, para que os seus taxistas rodem, tenha garantia de público na sua cidade. Mas eu estou colocando como exemplo de um doente que vem fazer uma quimioterapia aqui no Hospital do Câncer e precisa sair de Vitória de Santo Antão, por exemplo. Como é que esse cara... Aí ele vai, pega o taxista, faz o contrato com o taxista. Quanto dessa corrida, eu vou, ligo o taxímetro, vem com o taxímetro ligado, se for o caso, vem para cá, faz o atendimento, recebe a medicação e volta para sua cidade, em Vitória. Só que nessa saída, ele não sai com o passageiro. Se a CTTU vê-lo, apreende o carro, o motorista paga R$ 2.800 de multa e o passageiro, paciente, é obrigado a descer do carro. Absurdo. É um absurdo. Então é essa, Diego, que eu estou querendo colocar aqui para reflexão e para que a gente possa, junto à tecnologia já posta hoje, cada vez mais crescente, que a gente possa pensar numa sistemática que viabilize a proteção dos taxistas dentro da sua cidade, mas que a gente não feche a nossa cidade para os taxistas de outras cidades que venham prestar um serviço pela outra cidade, né? E não fazer praça, não é parar e fazer ponto aqui. Então, enfim, essa é a problemática que está posta. São 4h42, nós vamos rapidinho para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque o assunto é bom. Nós estamos de volta, agora são 4h44, estamos conversando com o Carlos Nunes, que é presidente da União dos Taxistas de Pernambuco. A opinião dele é contra o aplicativo Uber. O Cédric Aires, que é presidente do Instituto Liberal Pernambucano,
ele se diz livre, ou melhor, a favor da livre iniciativa Uber, não é? E a vereadora Isabela de Rodão, uma das primeiras a levar a pauta para a Câmara Municipal do Recife. Você pode participar ligando para o 32245153 ou então para o nosso WhatsApp 996005476. 996005476. Bom, Carlos, veja bem, Carlos Nunes. Quando essa novidade chegar por aqui, qual é a orientação que você tem dado aos seus companheiros como presidente dessa associação? E não deve ser diferente do sindicato, da categoria, aquele negócio todo. Porque já existe uma polêmica dos taxistas comuns, dos táxis comuns com os táxis especiais do aeroporto, não é isso? Isso. Muito bem. Como é que você vai? Qual é a orientação que você já está dando para os seus companheiros? Bom, o que a gente tem passado para os nossos companheiros é ter muita cautela, né? Porque violência só gera violência, né? Então, isso não vai resolver em nada, tá? Então, a gente vai resolver isso da forma dentro da lei, né? Porque nós estamos pautados na lei, nós acreditamos, tá? Na justiça, acreditamos que a Constituição ela tem que ser respeitada, a nossa lei do Código de Trânsito Brasileiro tem que ser respeitado e a lei 12.468, que é a lei que regulamenta essa profissão de taxista, ela também tem que ser respeitada. Então, pelo menos aqui no Recife não há registro desse absurdo que acontece lá em São Paulo, né? De se cobrar valores 150 mil pela locação de placa, de como é que se diz? De praça, né? De alvará. De alvará. Isso é um absurdo. Mas aqui não é, pelo já menos foi denunciado, foi denunciado ao Ministério Público, tá? E o Ministério Público está investigando essa situação em São Paulo, tá? Nós somos contra isso, tá certo? O alvará ele tem que ser do proprietário. O proprietário tem o direito de ter um motorista auxiliar, tá? Tá na lei, tá? Isso tá na lei. Natalino, que você, né? Quando você mostrou um Mercedes-Benz com uma placa de táxi, aí a gente fica pensando, será que esse camarada ele conseguiu uma placa por esse valor? Porque o táxi ganha um bom dinheiro lá na cidade, em São Paulo, né? Mesmo com com a falta de mobilidade, aqueles engarrafamentos quilométricos, né? Que passam praticamente o dia inteiro, e é outro assunto, né, que você tem que falar, né? Porque o telefone não para aqui. Se diz que os táxis são carros velhos, carros ultrapassados. Na realidade, nós temos carros com 7 anos só de uso, né? E a gente não espera passar 7 anos, porque se deprecia demais o veículo. Então, a troca ele é mais rápida para você oferecer uma melhor condição ao teu usuário do táxi, né? Então, essa história de dizer que o carro é velho, o carro é usado, não. A gente passa por inspeção, nós passamos anualmente, nós fazemos nosso recadastramento, tirado folha corrida, ver se temos algum problema ou não. A Uber, por exemplo, tem aparecido vários questionamentos de motoristas que tentou estrupar a passageira, motorista que quer cortar a Isso é o garganta. Que dizem lá em São Paulo. É o de São Paulo, não. São Paulo, no mundo. Hein? É o que está no mundo. No mundo? No mundo. A gente tem o nome das pessoas, tá? Em Nova York, por exemplo. Uma usuária da Uber, por fazer o cancelamento, né, do Uber, ela simplesmente, o motorista retornou a ligação ameaçando cortar o pescoço dela de faca, né? Isso também acontece com os taxistas e não existe nenhum indício mas que comprove que um seja mais violento ou menos que o outro. Até né? agora não apareceu de taxista. Claro que existe. Né? Até agora não apareceu de taxista. A Uber também. Não existe nenhum estudo que comprove que é mais seguro andar em um ou em outro. Né? Deixa eu só falar, o Silvio do Jardim Atlântico, ele diz: Jota, eu concordo com a vereadora e preciso haver um debate muito sério neste sentido. Quem fala é Silvio do Jardim Atlântico. Ele diz ainda: eu tenho um táxi de Jaboatão e não posso pegar meu filho no aeroporto. Aquilo que você falou, não é? É um absurdo. Pois é, então vamos ver aqui. Eita danado, o Diego tem também. O Diego voltou a falar. Não, ele já tinha falado. Severina Gomes também. O Daniel Salles, pela fanpage do J. Ferreira. Acredito na supremacia do cliente. Todos somos clientes de alguma coisa. Quanto mais regulações, sempre é pior para o cliente.
Deixa eu terminar de ler aqui, porque de vez em quando o tempo passa, eu vou até corrigir isso aqui. Quanto mais especulação, sempre é pior procurando. Pois desestimula a livre concorrência e a inovação, e permite mono e oligopólios. Se a inovação é tão ruim, como o cidadão apresentou falando dos bancos, ele sugere que vendamos as máquinas de lavar para dar emprego às lavadeiras? Daniel Salles. Bom, deixa eu... Negócio sério. Olha, é uma polêmica. Isso vai dar muito o que falar, né, Isabel? É demais. Aí eu diria, Daniel, que a gente não pode vender não, porque na verdade acabar com as máquinas de lavar, porque foram elas que viabilizaram que nós mulheres pudéssemos sair de casa, trabalhar e não ter que chegar à noite e passar o resto da madrugada lavando roupa. Muitas mulheres ainda fazem isso. Então, as mulheres precisam de independência doméstica, e a independência doméstica é muito facilitada com a tecnologia, por sinal. Então, eu sou muito feliz pela minha máquina de lavar roupa. Eu acho importantíssimo ter tocado nesse ponto dessa questão da mulher, porque inicialmente eu admito que eu fiquei surpreso ver a Isabela de Roldão adotando essa pauta de uma categoria que é predominantemente masculina, né? Enquanto o Uber recentemente anunciou que está fazendo uma parceria com a ONU e se comprometeu nos próximos 5 anos criar 1 milhão de empregos para as mulheres. E além disso, essa lei ela proíbe outros aplicativos como a Xitaxi, que é um sistema de transporte exclusivamente para mulheres motoristas e mulheres passageiras, né, para que ambas se sintam mais seguras, tanto as motoristas quanto as passageiras, né? Todo mundo sabe que especialmente o sistema noturno, né, de transporte é muito perigoso para ambas as partes. Mas não é isso que nós mulheres queremos não, porque senão a gente vai instituir aqui o vagão rosa, como existe, né? Então as mulheres no vagão rosa não podem nem entrar com seus companheiros. Eu não estou falando de impor isso, mas permitir que as mulheres escolham caso elas queiram, caso elas queiram. Mas, na verdade, a nossa luta é para que as mulheres façam o que elas querem fazer. Exato. E existe uma proibição em Recife? Exato. As mulheres não podem ser taxistas? Não, mas elas se sentem ameaçadas, né? E se você... Por quê? Bom, Mas se elas se sentirem ameaçadas, me procure, porque eu vou estar com elas gritando para acabar com essa ameaça. É por isso que mais de 95% das pessoas pode procurar o TPE, que nós temos a Secretaria da Mulher. Pois tá? O TPE tem a Secretaria da Mulher. Você é uma taxista mulher. O fato de 95% dos taxistas serem homens é um indicativo de que as mulheres não se sentem seguras. E nós vemos que a proposta política de resolução desses problemas não está acontecendo. Tanto que, historicamente, até hoje, não mudou. E quando surge um aplicativo desse para propor uma alternativa, nós não devemos proibir. Ao contrário, devemos aplaudir. Mas, na verdade, a questão do Uber de ter feito esse compromisso aí com a ONU, de abrir espaço para as mulheres... Tu fala Xitaxi também. Xitaxi, enfim, que seja. E o que a gente está colocando aqui são os espaços para as mulheres. O que você está trazendo, eu acho até interessante isso. Mas veja, a política é um maior exemplo disso. Foi preciso que o Tribunal Superior Eleitoral determinasse um limite de, no mínimo, 30% do sexo oposto ao majoritário, que é 70%, para que houvesse mulheres candidatas. E ainda assim, infelizmente, a gente teve uma bancada extremamente machista no Congresso Nacional que votou contra, porque já que existe 30% de vaga para mulheres candidatas, por que não se garante 30% de vaga para mulheres eleitas no Congresso Nacional? Eu não sei o que isso tem a ver com os táxis. Isso tem a ver. Foi você que trouxe isso. Não, eu falei dos taxistas. Eu falei das mulheres taxistas, não falei da política, Mas eu estou colocando como exemplo porque é como se parece até que é proibido mulher ser taxista. Eu não sei, aqui em Recife não existe lei que proíba, não. Na verdade, as mulheres podem ser taxistas, motoristas de ônibus. São soluções que facilitam para que elas sejam taxistas. Mas olha, tudo para nós mulheres... E a sua lei está dificultando que as mulheres sejam taxistas. Não. Sim, porque elas sejam taxistas. Sim, porque está proibindo um aplicativo que facilita. Mas o aplicativo não é para taxista. Não é para taxista. Deixa eu falar aqui o recado do João Pedro, que está praticamente em cima da hora. João Pedro Cavalcante, pela fanpage. Se fala muito em defender os interesses da categoria dos taxistas, mas a legislação deve defender, antes de tudo, o cidadão. O povo usuário tem uma alternativa ao táxi e o Estado quer proibir o cidadão de usar o serviço da concorrência. Por que os taxistas não prestam serviço de... Não, ele afirma, por que os taxistas não prestam um serviço de qualidade semelhante ao Uber, em vez de ir atrás do Estado para barrar o serviço? Ele ainda acrescenta, deixa-me ver aqui, eita danado, quando entra um recadinho da Claro aqui, eu me lasco todinho. Peraí, um minutinho. Tem hora que eu tenho vontade de jogar esse negócio fora. Ele ainda acredita, ele continua, ele se referindo ao taxista, ele ainda acrescenta,
Por que os taxistas não prestam um serviço de qualidade semelhante ao Uber, em vez de ir atrás do Estado para barrar a concorrência? O Felipe Loredo também mandou pela fanpage. Os taxistas diminuíram o preço da sua corrida em função dos subsídios que recebem do governo, isenção de impostos, etc? Uma pergunta que fica no ar. Pois é a questão inicial que nós começamos o debate, né? Aproveitar esse momento para melhorar o serviço que é prestado, né? Eu acho que a gente não está aqui tratando da exclusão de um em detrimento do outro, a gente está defendendo uma classe que está estabelecida, que o debate é interessante para a melhoria do serviço do próprio taxista, mas não dá para a gente ampliar essa coisa, abrir simplesmente e chegar e instalar-se sem que haja uma discussão prévia, né? E aí, só fechando esse ponto da mulher, é que eu desconheço que haja proibição de mulheres taxistas, né? Inclusive as mulheres motoristas de ônibus, aí vai dizer, por que não tem tanta mulher motorista de ônibus, só tem mais homem? Tem mais do que taxista, né? Incrível. Pois, tem não. Certamente não. Mas, enfim, fica essa questão do diagnóstico, Cedric, que eu acho que é interessante esse ponto de vista, mas o Uber não é serviço de táxi. Se o Uber fez esse acordo com a ONU para abrir espaço para as mulheres, excelente, né? A gente quer estimular mulheres a elas serem o que elas quiserem ser, estarem no ambiente de trabalho que elas estiverem, mas certamente Patrícia sabe o que é isso, porque sabe quão poucas mulheres radialistas nós temos no Estado, né? Então, é muito homem radialista e quantas mulheres somos hoje, né? Com essa voz bonita que possa ser essa voz, que muitas mulheres têm medo de microfone, né? Então, veja, é um universo que, infelizmente, ainda é machista. Eu só voto há pouco mais de 80 anos, ou melhor, eu só tenho direito a voto, nós mulheres só temos direito a voto há pouco mais de 80 anos, quiçá os outros espaços de poder e de trabalho. Eu fico muito agradecido pela vinda de vocês aqui ao programa. O assunto não se esgota. Nós vamos nos reunir novamente para poder discutir. Eu acredito que essa coisa vai esquentar daqui para diante. Muito obrigado pela vinda de vocês. Carlos Nunes, muito obrigado pela sua gentileza. Eu agradeço à Rádio Folha por essa oportunidade de estarmos aqui e por estar ouvindo essa categoria, né? Categoria que estava esquecida, né? E só se ouviu falar mal da categoria depois da Uber, né? Então a Uber começou com essa propaganda de que o táxi é velho, de que somos mal educados, que não trabalhamos de forma correta. Mas estamos aqui presente há décadas e décadas e com certeza continuaremos assim. Muito obrigado, J. Ferreira. Obrigado, amigo Cedric Alves. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Muito obrigado a todos que participaram do debate, obrigado pela oportunidade, obrigado aos ouvintes. Eu só gostaria de dizer que estamos diante de dois modelos, né, contraditórios, né? E temos que primeiro interpretar que os trabalhadores, a categoria é motorista, não é taxista. E nós temos um esquema no qual é a liberdade de concorrência apresentado pelo Uber e o controle centralizado, que é o sistema regulatório de táxi. Né? Nesse sentido, eu estive aqui para defender a liberdade de trabalho e a liberdade de associação. Muito obrigado. A vereadora Isabela de Roldão, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada, Jota. Patrícia, muito obrigada. Carlos, Cedric, um prazer discutir com vocês, conversar e somar todas e todos os ouvintes. Uma boa tarde.